Tá começando mais uma edição do podcast Fala Clay! 29ª edição, é isso aí, meu povo! Meu Deus do céu, você que curte uma mídia positiva, eu mais que te indico o canal da Lili, o portal de notícias aí da minha amiga Eliana Teixeira, onde você, com toda certeza, vai estar linkado com diversas notícias do mundo aí. E você que curte o mundo geek, também tem o Pira Geek, que traz notícias geeks, mundo nerd aí, e sempre te atualizando com notícias, trincadas. Na última terça-feira, dia 1º de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Tradicionalmente, todo mês de dezembro é marcado por ações sobre a importância da realização do teste, formas de prevenção da doença e conscientização a respeito da contaminação pelo vírus HIV. Em atenção a essa data, eu selecionei 8 produções que abordam desde a descoberta e epidemia de AIDS nos anos 80 até o enfrentamento da doença nos dias atuais. Bora com essa lista? Justo seja lá o que estiver usando para me ouvir, pegue um lanche, acomode-se aí onde você estiver e venha comigo. Iniciando essa lista, temos Paris is Burning, filme de 91, um marco no cinema queer, traça um panorama da população LGBTQIA+, nos Estados Unidos em diferentes fases da década de 80, quando a AIDS já fazia aí milhares de vítimas. A partir da cultura de bailes gays, o filme de Jenny Leviton retrata temas correlatos como homofobia, transfobia, racismo e pobreza. Ao mesmo tempo em que Paris is Burning é considerado um documentário necessário ao mostrar uma comunidade resiliente, criativa e inspiradora, ele também iniciou na época debates acalorados sobre aprovação e privilégios. Entre as reclamações, há a visão de que o filme é muito focado nas tragédias vividas pelo grupo, já que muitas cenas mostram os artistas falando sobre homofobia, transfobia, racismo, pobreza, AIDS e ainda termina com uma revelação muito triste. Dando sequência aqui, temos Filadélfia, filme de 93, sempre citado entre os clássicos filmes de tribunal. O longa de Jonathan Demme traz Tom Hanks como o advogado Andrew Beckton, demitido após ser diagnosticado com HIV. Ele recorre justamente a um colega homofóbico vivido por Denzel Washington, que decide comprar a sua briga em um processo contra um importante escritório. Destaque para Denzel Washington, muito novinho, que interpreta Joe Miller, um advogado altamente renomado na cidade da Filadélfia, mas é homofóbico e também preconceituoso com pessoas soropositivas. Detalhe para o evidente desconforto e repulsa de Miller no momento em que Andrew assume que é soropositivo. De forma bem generalizada, o personagem de Denzel Washington representa o típico estereotipo da sociedade atual em que muitas pessoas ainda pensam e agem de forma preconceituosa igual Joey Miller. Dando sequência à nossa lista, temos Cazuza, O Tempo Não Para, filme de 2004, dirigido por Sandra Werneck e Alter Carvalho. Cinebiografia retratada a carreira do cantor, compositor e poeta Cazuza desde o auge do sucesso na década de 80 até a sua luta pela vida após a descoberta do HIV positivo. O cantor, cujo drama foi bastante explorado pela mídia na época, se tornou símbolo de resistência contra a AIDS no Brasil. A descoberta da infecção pelo vírus é um ponto de transformação e de divisão no filme, marcada também pela chocante e dura transformação física do ator Daniel de Oliveira, que incorpora Cazuza. Este é um longa que funciona e emociona, sem apelar para cenas de emoção barata, ao se apoiar justamente naquilo que Cazuza fez de melhor: escrever e, em outros casos, prever, cantar tudo aquilo pelo que ele havia passado e, principalmente, viver a vida. Dando sequência à nossa lista, temos aqui Clube de Cobra Dallas, filme de 2013, que nos anos 80, um vaqueiro machista descobre ser soropositivo em uma época em que a doença ainda era tratada vulgarmente como câncer gay.
Na luta por sobrevivência, ele desenvolve uma amizade com uma travesti e funda um clube para distribuição de medicamentos. Os dois atores receberam o Oscar pela atuação magnífica neste longa de John Marquand Fowler. O filme destaca o empenho do protagonista por uma alternativa de tratamento que seria o caminho para salvar milhões de vidas. A época do conservador governo daquele ano, o combate à AIDS tinha em seus bastidores um milionário lobby da indústria farmacêutica. O título do filme faz referência ao expediente que ele usou para oferecer o tratamento a mais pessoas, vendo nisso também a oportunidade de lucro. Dando sequência aqui na nossa lista, temos aqui The Norm Heard, filme de 2014, um telefilme do renomado diretor Ryan Murphy, que aborda o preconceito enfrentado por homossexuais em meio à descoberta da AIDS, quando a doença ainda era cercada por incertezas. Na linha de frente estão uma médica infectologista e um ativista determinado a alertar a população sobre a epidemia de HIV. Um drama super interessante sobre como foram os primeiros momentos desde a descoberta da AIDS nos Estados Unidos e o começo da luta para que a doença pudesse começasse a ser vista como ela é hoje. Uma pena que tantos tiveram que morrer para que fosse criada uma pequena consciência sobre a doença. O filme é intenso e com excelentes interpretações de Mark Ruffalo, Julia Roberts e Matt Bomer. Dando sequência, vamos com um brasileiro aqui com Boa Sorte, filme de 2014, que traz aí um adolescente, João, que é internado em uma clínica psiquiátrica, onde ele se apaixona por Judite, que está em fase terminal. O romance entre eles mostra como a AIDS ainda está longe de ser um problema superado, mais de 30 anos após sua descoberta. Filme de Carolina Jabor, também tem Fernanda Montenegro e Cássia Kiss no elenco. O vício em drogas lícitas e a luta contra a AIDS nos anos 80, quando a doença ainda era um mistério, servem de pano de fundo para a história de amor entre João e Judite. A química entre João Pedro Capa e Débora Seco conduz Boa Sorte, tanto que a cumplicidade entre os dois é o grande acerto no longa. Completamente entregue a personagem, Débora Seco conheceu Judite há muito tempo na sala de casa de Jorge Furtado, onde leu pela primeira vez o conto frontal com Fanta, onde ainda tinha surgido a ideia de levá-lo para as telonas. Dando sequência à nossa lista, temos o ano de 1985, drama dirigido por cineasta Ian Tan, narra a volta para a casa de Adrian em meio à primeira onda de crise da AIDS nos Estados Unidos, naquele que pode ser o último Natal com a família. Ele luta para revelar seu segredo aos pais religiosos que vivem em uma pacata cidade no interior do Texas. Melancólico, o ano de 1985 também é sobre privação de desejos, já que mesmo com a saudade da família, Adrian sente que não se encaixa mais naquele mundo. Tenso na medida certa, o conforto vem do acalento da amiga Carly, mesmo com uma decepção anterior causada pelo sentimento de abandono. Traumas do passado ajudam a enriquecer uma narrativa que, por sua vez, se torna mundana, lenta, mas extremamente poética, de um jovem que tem que mentir para ganhar um último abraço e ser quem é. Finalizando essa lista, temos Carta para Além dos Muros, de 2019. É um documentário de André Canto que recorda a descoberta do HIV no Brasil nos anos 80, o que interrompeu os tempos de amor livre da década anterior. Um jovem anônimo que recebe seu diagnóstico em 2019 ajuda a traçar um panorama dos avanços no tratamento, mas também no preconceito que ainda incide sobre a população. A produção tem cerca de 1h30 de duração e reúne depoimentos de mais de 30 pessoas que fazem parte dessa história, como o médico e escritor Drauzio Vilela, a mãe do cantor Cazuza, Lucinha Araújo, os ex-ministros da Saúde José Serra e José Gomes Temporão, além de pessoas que vivem com HIV e trabalham para acabar com o estigma, como Gabriela Estrela e Gabriel Comicholi, youtubers e participantes do projeto do Unides, Deu Positivo e Agora, e #Desafio Unides. O documentário também conta com um depoimento da médica que identificou o primeiro caso de AIDS no Brasil, a dermatologista Valéria Patri. O documentário é o primeiro do gênero a refazer
a cronologia do HIV e da AIDS no país e encabeça o projeto #Precisamos Falar Sobre Isso, que também conta com uma série documental para a TV e um livro-reportagem que relatará todo o processo de pesquisa e realização. E essa foi mais uma lista do Fala Clay, com essas produções maravilhosas e super recomendadas. Vou encerrar mais uma edição para falar sobre respeito. Respeito é a base de tudo, né? Segundo o Programa das Nações Unidas, UNAIDS, mais de 64% das pessoas que têm HIV sofrem alguma forma de discriminação. 46% ouviram comentários negativos no ambiente social e 41% foram recriminados pela própria família. 1/4 das pessoas sofreu assédio verbal e quase 20% perderam um emprego ou fonte de renda. 17% foram excluídos de atividades sociais por serem soropositivos e 6% relatam ter sido agredido. A discriminação relacionada ao HIV refere-se ao tratamento desigual e injusto de um indivíduo baseado em seu estado HIV real ou percebido. A discriminação no contexto do HIV também inclui o tratamento desigual daquelas populações mais afetadas pela epidemia. Discriminações relacionadas ao HIV normalmente baseiam-se em atitudes e crenças estigmatizantes em relação a comportamentos, grupos, sexos, doenças e morte. A discriminação pode ser institucionalizada através de leis, políticas e práticas que focam negativamente em pessoas que vivem com HIV e grupos marginalizados. Já que estamos falando sobre uma doença muito séria, é importante lembrar você, jovem, de ir fazer o seu teste. Dados relatam que o número de jovens soropositivos tem aumentado no Brasil. Fazer o teste com antecedência ajuda e alivia e não vai ocupar tanto tempo. Vá ao posto de saúde mais próximo, agende o seu teste rápido e previne-se. Fazer o teste rápido também é se prevenir. Na própria série 13 Reasons Why, um dos personagens marcantes acaba morrendo na última temporada pela doença por já estar numa fase mais aguda do vírus. E isso foi um baque para os fãs da série porque seria algo tão fácil de ser combatido se caso ele tivesse descoberto isso antes de se agravar. Por isso é importante fazer o teste e caso dê positivo, vai ficar tudo bem. Lembre-se que isso não te proíbe de viver a vida. O Fala Clay vai ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima edição.